Estamos aqui para mais uma lição bíblica da nossa escola dominical, o relacionamento em família, muito importante, relacionamento em família. Hoje nós vemos que as famílias estão se desfacelando e é importante que nós trabalhemos nos princípios bíblicos que regem a família. Esses princípios certamente estão na palavra de Deus, o Criador e o arquiteto da família Deus. Hoje nós vamos falar na lição de número 6 sobre pais e filhos. O título da nossa lição é Pais Zelosos e Filhos Rebeldes, que é o que cada dia vemos mais. Os pais às vezes têm o zelo pelos filhos e os filhos são rebeldes. Essa rebelião dos filhos vem de muitas coisas, através da mídia. E o pai e a mãe sempre tem que estar olhando o que o seu filho está fazendo na mídia. O texto áureo da nossa lição se encontra em Colossenses, capítulo 3, verso 20. E olha que passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Diz, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Hoje os filhos, eles obedecem os pais quando são pequenos, mas depois que chegam na fase da adolescência, aí já não querem mais obedecer a seus pais. A verdade prática é que o modo de criar e educar nossos filhos tem impacto no comportamento também de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Essa é uma grande verdade. A forma como educamos, criamos nossos filhos vai mostrar como eles vão se comportar no mundo. Se eles são rebeldes em casa, serão rebeldes também no mundo, não vão respeitar a autoridade de pastores, professores, autoridades militares, vão fazer de tudo com rebeldia, porque aprenderam a ser rebeldes na própria casa. Também não sabem respeitar autoridade nenhuma quando não respeitam a autoridade de seus pais. Mas isso certamente não fica a culpa com os pais, porque cada pessoa faz as suas escolhas. E infelizmente, por mais que os pais ensinem, eduquem, muitas vezes os filhos enredam por caminhos pelas suas próprias escolhas ou por influências de amigos. Vamos à leitura bíblica em classe. Na nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, verso 1 ao 7. E depois estaremos lendo o verso de número 24. Também leremos Juízes, capítulo 14, verso 1 ao 3. É a história de Sansão, um dos homens mais fortes de toda a Bíblia. Também tinha problemas em obedecer aos seus pais. E nós vemos as consequências trágicas na vida de Sansão. Começou por causa dessa forma de não querer seguir, muitas vezes seus pais falavam. Juízes 13, verso de número 1 diz, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Olha só, 40 anos os filhos de Israel estiveram debaixo de um jugo dos filisteus. Por quê? Por causa que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Que notícia maravilhosa para uma mulher que era estéril, que ela iria conceber. Mas olha só, agora pois guarda de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Esse menino que ia nascer ia ter o voto de Nazireu,
porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto um menino será nazireu, ou seja, nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Nazireu significava que o menino seria consagrado a Deus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei ele de onde era, nem ele me disse seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve essa mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Vamos agora para Juízes 14. Sansão já está adulto. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois toma-me por mulher. Aqui Sansão está sendo submisso aos seus pais. Os pais normalmente aqui tratavam o casamento, e ele veio pedir que seus pais fossem tratar esse casamento. Mas claro que os pais, sendo israelitas e sabiam que deveriam casar entre famílias, os pais vão se opor. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Interessante, ela agrada aos meus olhos. Em Gênesis capítulo 3, diz que vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, foi, tomou, comeu e deu ao seu marido. Quando a gente é dirigido apenas pelos olhos, não é? Então podemos fazer decisões erradas. Sansão se agradou de uma filisteia, porque ele era agradável aos seus olhos. Bom, se continuarmos lendo o texto, vamos ver que tudo isso vinha também da parte do Senhor, porém os seus pais não sabiam. Porém, nós também notamos uma certa resistência de Sansão ao ouvir o que os seus pais falavam. Vamos para a introdução dessa lição de hoje, que é onde trata de pais zelosos, que era o caso aqui dos pais de Sansão, e filhos rebeldes. Sansão se rebelou muitas vezes contra a autoridade de seus pais, e a história dele foi um pouco trágica. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento que era imposto pelos filisteus sobre os israelitas, que isso aconteceu por volta do século 11º antes de Cristo, 1100 anos antes de Cristo. 1100, 1200 anos antes de Cristo é a história de Sansão. O seu povo estava debaixo de um jugo dos filisteus por 40 anos. Sansão é filho de Manoá, que nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo Sansão o 12º e um dos últimos juízes em Israel. O último, na verdade, será Samuel, que é o 13º. Há outros juízes que tiveram pouco tempo, pouca atuação. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino, que o Senhor tinha um propósito, que ele começaria a livrar Israel, ele nasceu para a defesa de Israel. Sansão tinha um temperamento irascível e até rebelde, podemos dizer. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, nós vamos ver que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se, de uma certa forma,
pouco rebelde, se misturando com filisteus. Vamos aos pais de Sansão primeiro. Era uma situação espiritualmente deplorável, a situação em que Israel se encontrava. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, ou seja, o povo estava desviado, e fazer mal era que eles não estavam cumprindo a lei de Moisés. E por isso, Deus os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos é bastante tempo para estar debaixo da opressão dos filisteus. Era um contexto que o povo vivia também na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, em meio a essas famílias infiéis, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu a visita do anjo do Senhor, uma mulher que era estéril, a mulher de Manoa. E a mulher aqui, ela foi agraciada por Deus. E esse é o segundo ponto aqui da nossa lição, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem que chamava Manoa, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril, tem a visita desse anjo do Senhor que aparece dizendo: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Que propósito maravilhoso! Dessa forma, a mulher de Manoa surge no cenário do livro de Juízes, de forma escolhida pelo próprio Senhor para ser mãe de um juiz, de um remidor de Israel. A história dela é semelhante à de Sara, uma mulher estéril, semelhante também à história de Rebeca, de Raquel, semelhante à história de Ana, semelhante à história, Ana virá mais tarde, né? E semelhante à história de Isabel, a mãe de João Batista, que tiveram esterilidade revertida para gerar vidas com propósito que desempenhariam função importante para a glória do Deus de Israel. A mulher, sobre a sua fé inabalável, é a mulher de Manoa. Devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Vamos para a terceira parte da nossa lição. No ponto 1, os pais de Sansão. Ela recebeu orientações divinas, não só a notícia que geraria, mas esse filho teria que ser nazireu de Deus. O anjo do Senhor lhe deu orientações bem precisas a respeito dessa criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria, como dissemos, um nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Números, capítulo 6, verso 13 a 21, nos fala do voto de Nazireu. Vamos ler Números, capítulo 6, verso de número 13 ao 21. Vemos aqui sobre esse voto, a lei do nazireado. 6, verso 13 diz: esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-á à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassado, coscorões asmos untado com azeite, como também a sua oferta de manjare e as suas libações, quando ele fosse entregar o seu voto. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com os cestos dos bolos asmos. E o sacerdote oferecerá a oferta de manjares e a sua libação.
Verso 18 agora. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, o cabelo seria guardado quando ele entregasse o seu voto de nazireu ao Senhor. E continua falando aqui, verso 19, diz: depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro, e um bolo asmo do cesto, e o coscorão asmo, e porá nas mãos do nazireu, depois de haver esse rapado a cabeça do seu nazirado. O dos votos era manter o cabelo crescido, não é? E o sacerdote moverá em oferta de movimento perante o Senhor, isso é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida. Verso 21, essa é a lei do nazirado que fizer o voto da sua oferta. Então, o nazireu era alguém consagrado para Deus e cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos desse nazirado. Sansão, no seu nazirado, não podia beber vinho ou qualquer bebida forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou qualquer outras coisas que representavam uma quebra do seu voto de nazireu. Então, tudo isso entender é importante. Ele deveria seguir certas regras para que o seu voto não fosse quebrado. A sinopse tópico 1. O Senhor escolheu Manoa e sua esposa para ser os pais desse remidor de Israel, desse juiz, e revestiu ele de uma força sobrenatural. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, o nascimento de Sansão e sua formação. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, portanto, seu nascimento é miraculoso. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Juízes, capítulo 13, versículo de número 24. Vamos ler o livro de Juízes 13, 24, onde mostra que Sansão crescia debaixo dessa bênção do Senhor. Olha só o que diz aqui. Depois teve essa mulher um filho, chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o verso 25 diz: e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zora e Estol. Então, ele cresceu, o Senhor o abençoou, o Espírito do Senhor o impelia para o campo de Dan, e não havia dúvida que a vida de Sansão estava sobre a vontade soberana de Deus. Ele foi proveniente de um grande milagre que o Altíssimo executaria e executou na vida de sua mãe. Uma mulher estéril que não gerava filhos, pôde gerar. E o menino cresce, o Senhor o abençoa, e o Espírito do Senhor o começou a impeli-lo. Nós vemos que o segredo da força de Sansão era o Espírito do Senhor nele. A família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muito detalhes do relacionamento entre Sansão e seus pais, podemos inferir que Manoa e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade a Deus. A esposa de Manoa compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoa orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos quando o anjo apareceu na segunda vez, subindo em meio das chamas do altar. Podemos ler Juízes 13, versos 6, 8, 9, 11 e 20. Então, nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre Manoa e a esposa tinha um impacto direto na formação desse menino, que seria filho único desse casal.
Certamente, Sansão cresceu num lar cuja relação se baseava em amor, comunhão, piedade a Deus. Falando ainda da formação de Sansão, nós notamos que ele seguiu uma trajetória de fé de seus pais. Podemos até inferir que Manoa e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações que foram recebidas pelo anjo do Senhor. E na vida adulta, podemos ver que Sansão observava, sim, o seu protocolo de Nazireu, de acordo com Números, capítulo 6, verso 1 a 7. Ele vinha a violar progressivamente mais tarde, mas seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Além disso, os pais cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto em que viviam. Infelizmente, vamos ver que Sansão teve algumas fraquezas de caráter e não honrou o voto do Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais que são zelosos em ensinar seus filhos no caminho que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade fica dos filhos diante de Deus, como Ezequiel capítulo 12, 18, verso 20, declara que cada um dará conta a Deus, e Romanos também, capítulo 2, verso 6. Vamos ler essas duas passagens bíblicas para ver como cada um é responsável diante de Deus. Ezequiel, primeira passagem, Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 20. Lemos assim, olha só, Ezequiel 18, 20, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, vemos aqui claramente que cada um que dará conta diante de Deus. Depois que os pais ensinam seus filhos o caminho que eles devem andar, eles agora, depois de uma certa idade, se tornam responsáveis diante de Deus para fazê-lo, não é? Seguir ou não. Romanos capítulo 2, verso 6 diz assim: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Cada pessoa é responsável diante de Deus pelo bem ou mal que ela faz. Outro exemplo que podemos dar é o de Caim e Abel, que tiveram a mesma formação, foram criados por Adão e Eva. Certamente Adão e Eva falavam aos dois acerca do tempo que eles tiveram no jardim do Éden. Abel se tornou um homem temente a Deus, trouxe o melhor de suas ovelhas, mas Caim teve um comportamento completamente diferente, vindo até a cometer um homicídio, tirando a vida do próprio irmão. E foram criados no mesmo lar. Então note que no mesmo lar pode um filho ser temente a Deus e outro totalmente oposto. Os pais de Sansão foram fiéis à orientação do Senhor sobre a criação e o nazirado de seu filho. A fraqueza de caráter é do próprio Sansão, não é? Ele que vai determinar isso. Sansão muitas vezes subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre sua vida para vencer os inimigos. Certa feita, ele foi cercado por 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Vamos ler essa passagem em Juízes, capítulo de número 15. Olha só o que aconteceu aqui, Juízes 15, verso 15 a 16. Que grande livramento Deus deu aos filhos de Israel. Imagine só um homem
com a força de 1.000 homens aqui para atacar os filisteus. Juízes 15, verso 15 a 16, lemos assim: E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou e feriu com ela 1.000 homens. Um homem sozinho feriu 1.000 dos filisteus. Imagine que força, que coisa que Sansão tinha, não é? Então diz Sansão, com uma queixada de jumento, dois montões, com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. E esses 1.000 homens não eram homens fracos, eram homens experimentados, soldados que vieram contra Sansão e acabaram morrendo. Que proeza tremenda! E ele encontrou um leão nas vinhas de Tima, o qual rasgou como rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Esse juiz de Israel para matar esse filho de leão. Lemos isso também em Juízes, capítulo 14, versos 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe, e chegando às vinhas de Tima, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Que força incrível! A forma como Sansão bate nesse leão e fende ele no meio. Assim, Sansão começou a ser acostumado com as vitórias sobre os inimigos, até que mais tarde ele se torna vítima dessa subestimação. Ele acabou subestimando o inimigo. Nós lemos que em Juízes 16, 18 a 22, não é? Ele acabou sendo preso. Não é por acaso que o apóstolo Pedro nos alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo, de sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos que tomar cuidado para não achar que somos fortes demais, que não podemos ser derrubados, não é? O diabo anda bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Infelizmente, alguns são tragados por ele. Muitos filhos também subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas, ignoram as experiências dos pais e entram por caminhos onde acabam sendo tragados pelo inimigo da nossa alma. Vamos para o ponto 2, a presunção de Sansão. E podemos aprender para que não sejamos presunçosos, visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria. Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Esse o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude, muitas vezes rebelde, presunçosa, o levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor, passando a buscar prazer, ociosidade e luxúria. Olha só, Juízes capítulo 14, desceu Sansão a Tímina, vendo uma mulher das filhas dos filisteus, ele era guiado pelos seus impulsos. Juízes 16, verso 1, nos fala ainda: e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Sansão era um homem movido pelos seus prazeres. E foi dito aos gazetes: Sansão entrou aqui, cercaram a cidade toda. Sansão foi a uma mulher prostituta. Olha só a situação de Sansão. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo
como faróis que encorajam esses filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Temos o caso contado por Jesus na parábola do filho pródigo, que pela misericórdia e graça de Deus acabou voltando para a casa do pai, não é? Vamos para o ponto 3 da nossa lição. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Podemos escrever Sansão assim, que manipulava esse poder e brincava com o pecado. Em Juízes 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com coisas santas. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou o conselho dos seus pais, envolveu-se com uma mulher estrangeira, Dalila, Juízes 16:4. E depois aconteceu que afeiçoou uma mulher do vale de Soreg, cujo nome era Dalila. A Dalila, na vida de Sansão, vai o destruí-lo. Deixou-se dominar por paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais fazem o que espera que eles façam. Educam os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22:6. Embora saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, para justificá-los e não para condená-los. As más escolhas de Sansão vão revelar o seu caráter e a sua fraqueza de caráter com relação à sua criação. Vamos à conclusão. A presente lição não tem o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas enfatizar sua chamada divina, sua formação e, infelizmente, o seu desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e, às vezes, até contra os próprios pais. Nosso propósito com essa lição é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam seus filhos rebeldes. E quando equivocados, eles estarão sempre orando para que eles voltem ao caminho da justiça. Infelizmente, Sansão teve um fim trágico, não é? Lemos que Sansão morreu. E verso 31 diz que os seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai e tornaram e subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estoa no sepulcro de Manoa, seu pai, e julgou ele Israel 20 anos. Sansão julgou Israel 20 anos e teve uma morte trágica. Seus pais acabaram o sepultando a Sansão. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição com algumas perguntas. Pergunta 1. O que o capítulo 13 de Juízes mostra? Resposta. Mostra que os filhos de Israel, capítulo 13, verso 1, tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor e que por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Segunda pergunta, cite pelo menos 2 orientações do anjo do Senhor à mãe de Sansão. Bom, vamos citar 2. Sansão não podia beber vinho, comer coisa considerada imunda, e podemos mencionar que ele deveria manter o seu cabelo crescido, não poderia passar navalha. Segunda lição, o que podemos inferir pelo texto bíblico? Que Manoa e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Quarta pergunta. O que não podemos subestimar segundo a lição? Bom,
Nós aprendemos que Sansão subestimou a presença de Deus e o inimigo. E nós temos que tomar cuidado para que isso nunca aconteça conosco. E, segunda lição, o que acontece com quem brinca com as coisas espirituais? Bom, a resposta é: quem brinca com as coisas espirituais acaba brincando com o pecado. Que Deus te abençoe, que você medite nessa lição, e se você é filho, procure ser obediente aos seus pais. E se você é pai, ore pelos seus filhos. Próxima lição, lição de número 7, semana que vem, o relacionamento entre nora e sogra. Eita, esse será muito bom. Relacionamento entre nora e sogra, não perca semana que vem. Essa foi a lição de número 6 da nossa escola bíblica dominical, pais zelosos e filhos rebeldes. Que Deus conceda que os nossos pais sejam zelosos e os filhos mais zelosos ainda. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Não perca a próxima semana o relacionamento entre nora e sogra. Deus te abençoe. Esperamos que você tenha essa revista e que você possa estudar e meditar nos relacionamentos em família. Amém.